Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves, estamos aqui dessa vez para falar sobre eleições no Fluminense. Já é de total ciência de todo mundo que o Fluminense no final do mês de novembro, mais precisamente no dia 26, vai ter eleições para a gente estar podendo ir lá exercer o nosso direito de voto, escolhendo a melhor opção para estar à frente do Fluminense no próximo triênio, e é de fundamental importância que você fique com a gente nesse vídeo até o final para conhecer a proposta de cada candidato. Claro, proposta essa até o exato momento desse vídeo. Foi feita uma pesquisa muito boa, não só por mim, mas também por parte do meu amigo Alexandre, amigo de longa data. Ele faz um trabalho muito bom quando a gente fala sobre o assunto política no Fluminense. Vou estar deixando o arroba dele aqui na tela e também na descrição do vídeo, porque esse vídeo aqui só foi feito graças à parceria muito boa que a gente tem com ele. Vamos estar trazendo também mais pra frente uma live com a participação dele aqui no Quintal Tricolor, para a gente estar falando sobre eleições no Fluminense e trazendo muita informação atualizada para todo mundo que está aí do outro lado. Até esse momento, são 4 candidatos que concorrem a essa eleição do Fluminense: o atual presidente, Mário Bittencourt, Marcelo Souto, Rafael Rolim e Ademar Arais. São os 4 candidatos até esse momento, como eu falei. Ainda existe uma possibilidade de que vire uma chapa única nessa oposição ao presidente atual, que é o Mário Bittencourt. Então a gente vai estar trazendo as principais propostas de cada candidato, trazendo também informações e observações importantes sobre cada um deles, para que quando chegue o dia 26 você escolha o candidato que, na sua opinião, está mais preparado para manter o Fluminense nessa luta, nessa busca por estar cada vez melhor, cada vez mais bem colocado, cada vez mais bem preparado para chegar em todas as competições em pé de igualdade na busca por títulos. Então já deixa aquele like aí pra gente, porque é um vídeo que dá muito trabalho pra gente estar fazendo, é um vídeo que demanda tempo, é uma pesquisa minuciosa, porque se a gente falar besteira, seremos cobrados. E estamos aqui para trazer informação de qualidade para vocês. Então deixe o seu curtir, e caso não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, deixe a sua inscrição, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você, e eu conto com você até o final do vídeo para te deixar muito bem informado sobre o panorama político de momento do nosso Fluminense. Então vamos começar falando sobre os opositores do Mário Bittencourt. Como eu falei, Rafael Rolim, Ademar Arais e Marcelo Souto correm contra o tempo para estar buscando apoio, buscando voto para tirar o atual presidente do Fluminense, que nesse momento é o Mário Bittencourt. Vamos começar falando sobre Rafael Rolim. Tem 43 anos, é advogado e atualmente Rafael Rolim ocupa o cargo de subprocurador-geral do estado do Rio de Janeiro. Ele nunca foi conselheiro do Fluminense e também nunca ocupou cargo dentro de nenhuma gestão no nosso tricolor. As propostas que eu estou trazendo aqui dele foram retiradas da live do canal do Johan 20 e do canal do Vilela no dia 25 de outubro desse ano. As propostas do Rafael Rolim são: apoia a mudança para o modelo de SAF, usa esse instrumento para trazer fundos, havendo um controle dos investidores estratégicos e fazendo acordo com acionistas. Implantação de um modelo empresarial de gestão no clube e ruptura do modelo associativo. Mudança no estatuto, melhora na transparência do balanço financeiro, mudar o departamento de futebol, finalização do CT, que é muito importante, com a ajuda do Pedro Antônio, apoia a revitalização das Laranjeiras, independente do projeto. Isso aqui também é muito importante. Melhorar a transparência do clube no geral, não só na questão do balanço financeiro. Melhorar as vendas dos jovens jogadores da nossa base, algo que a gente bate na tecla há bastante tempo, e usar os garotos da base no time principal antes de sua venda. Temos algumas observações a fazer sobre Rafael Rolim. As propostas ainda não foram apresentadas de forma
ampla, como eu falei. Essas informações foram tiradas da live do Marcelo Johan, do canal dele, e também do canal do Vilela. Até o momento da nossa pesquisa, ele não apresentou o seu vice-presidente e não tem nenhum grupo político. A chapa também não foi apresentada. Outras observações: participou do último processo político na chapa do Ricardo Tenório, onde ele seria vice-presidente jurídico caso Ricardo Tenório tivesse vencido as eleições. É bem articulado, inteligente e conhece bastantes pessoas influentes dentro do nosso Fluminense. Já foi flagrado com Marcelo Souto e Ademar Arais em alguns jogos no Fluminense. Há articulações também para que exista uma chapa única e não tem vínculo nenhum com nenhum grupo político que hoje está dentro do nosso Fluminense. Todo o projeto foi feito pelo Pedro Antônio e estudado pelo Rafael Rolim. Então a gente vê que o Rafael Rolim tem uma ligação muito forte com o Pedro Antônio, que é o nosso idealizador do CT do Fluminense, Carlos Castilho. Vamos falar agora sobre Marcelo Souto, que é mais um opositor ao Mário Bittencourt. Marcelo Souto tem 36 anos, também é advogado e é sócio do Fluminense desde 2009. Ele já foi conselheiro do Fluminense, porém em apenas uma ocasião, que foi na gestão do Pedro Abad. Ele nunca ocupou o cargo dentro do Fluminense. As propostas do Marcelo Souto a gente pegou na entrevista com a Amanda Barbosa do UOL no dia 8 de outubro desse ano de 2022. As propostas do Marcelo Souto são: sobre SAF, debater e colocar a previsibilidade no estatuto, os riscos e os benefícios deverão ser colocados à disposição de todos os sócios. Não é uma decisão monocrática, mas sim do associado com direito a voto. Isso é importante. Isso passa pela aprovação de Assembleia Geral. A ideia é tornar o clube mais atrativo ao mercado, com um norte definido e com gestão empresarial séria e transparente, olhando para o futuro do Fluminense. Revitalização das Laranjeiras usando o projeto Laranjeiras 2021. Algumas dessas partidas do Fluminense na temporada, para o Marcelo, devem ser levadas para Laranjeiras e trazer também dinheiro novo através de shows, eventos, gastronomia e quem sabe também através de naming rights, mudando assim o nome das Laranjeiras, mas claro, com alguém bancando essa mudança de nome e assim tendo direito a utilizar o seu nome no nosso estádio. Modernização do clube, implementação do voto online, isso aqui a gente vai ouvir bastante também. Criação da Companhia Flu, o Centro de Inteligência e Aperfeiçoamento do Departamento de Futebol do Fluminense. E a missão do Companhia Flu seria atender o scout do Fluminense, reconhecendo, avaliando e recrutando jogadores e funcionários. E, além disso, a ciência do esporte e de dados, como a Escola de Goleiros Castilho e a criação de vínculo e identidade, modo de jogar e respeito à nossa instituição. Plano de gestão: está previsto investimento tanto em Xerém como no futsal. Implementação da Vila do Flu, que em parceria com o setor público levará o futsal a algumas comunidades com metodologia e com banco de dados para descobrir novos talentos. Muito importante isso. A meta é transformar Xerém como referência no futebol de base nas Américas, como se já não fosse. Mas assim, a ideia é muito boa e válida. Além da contribuição social, o que também é importante, está cada vez aproximando o Fluminense mais de ações sociais dentro de vários setores do nosso mundão, principalmente do nosso Rio de Janeiro. Isso também atrai muito o torcedor. Completa repaginação no aplicativo do Flu como software do voto online para outras participações
e também da Flu TV. Força-tarefa para avaliar e buscar soluções sobre os prejuízos dos esportes olímpicos, profissionais para viabilizar verbas incentivadas que são fundamentais para diversas ações que pensamos para o futuro do clube. Os esportes olímpicos, a gente sabe que enchem a folha do Fluminense, dão algum prejuízo e não trazem retorno. Então isso aqui é importante. Melhorar o engajamento com a torcida também é uma das propostas do Marcelo. O Fluminense sem fronteiras, levar o clube a quem não pode ir ao clube. Isso é muito importante, não só a nível nacional, como também a nível internacional, quando pensamos na torcida do Fluminense. Colocar as atas de reuniões no site do clube para que todos tomem ciência, assim como as faltas dos conselheiros, importantíssimo, cada vez mais transparente. Transmitir as reuniões do Conselho Deliberativo em tempo real, o que é de fundamental importância também, para que todo mundo consiga ter conhecimento e entendimento de tudo que é proposto, tudo que é votado e tudo que é implementado dentro do clube nesse tipo de reunião. Criar consulados e embaixadas fora do Rio, criar a vice-presidência do Fluminense Sem Fronteiras, aprimorar a relação e a comunicação da instituição com os desejos e anseios dos torcedores, fazer eventos estruturados oficiais nos dias de jogos fora do Rio de Janeiro, ampliar o programa Tricolor em toda a terra, estabelecer ações com o público infantil com o objetivo de aumentar a base de torcedores. Então vocês veem que a questão social do Fluminense com o Marcelo Souto vai ser bem estudada, bem implementada e visa trazer muito torcedor para o Fluminense. A inclusão de cadastro de crianças para assegurar sua entrada nos estádios sem necessidade de troca de ingresso. Isso aqui é algo que o torcedor pede bastante. Ele também propõe aqui várias ações com crianças, como exemplo, gincanas, batismo em laranjeiras e alguns projetos com alguns esportes olímpicos do Fluminense. Possibilitar estrangeiros a se associarem ao programa de sócio tricolor e a criação de um aplicativo do clube. Então ele está montando uma equipe muito forte de profissionais capacitados para a gestão do Fluminense e quer melhorar cada vez mais a visibilidade do Flusão, assim arrecadando de várias outras fontes e trazendo torcida nova para o Fluminense. O vice-presidente do Marcelo Souto já foi apresentado, é o Sérgio Poggi, que tem 55 anos, e na última candidatura do Fluminense ele apoiou a chapa do Mário Bittencourt nas últimas eleições, mas rompeu as relações após desapontamentos com a atual gestão e faz parte do projeto Laranjeiras 21 e é conselheiro do clube há 3 mandatos. O grupo político onde o Marcelo Souto está inserido é o Esperança Tricolor e na chapa Herdeiros de Oscar Cox. Uma observação importante é que na campanha de 2016 ele apoiou Kaká Cardoso, que manteve a posição quando este se aliou ao Pedro Abad. Com a decisão ele passou a integrar a coalizão Fluminense unido e forte, mas deixou a gestão após não concordar com os rumos que a gestão estava dando para o nosso Fluminense. Ele foi pré-candidato na última eleição, mas não conseguiu os 200 votos que necessitava. Ele conseguiu naquela ocasião apenas 122 assinaturas. Vamos falar agora sobre Ademar, que é o terceiro candidato à oposição no Fluminense. Terceiro nessa ordem aqui, tá, pessoal? Não é terceiro em condições ou em suposições que podemos ter sobre questão de voto. Terceiro na sequência, falamos do Rolim, do Marcelo e agora do Ademar. Ele tem 51 anos e, como os outros dois, também é advogado e já passou como conselheiro no Fluminense mais de uma vez. Ele foi conselheiro na gestão do Davi Fischer, do Peter e também do Orcades. E na gestão do Peter, ele foi vice-presidente de planejamento estratégico, porém, por alguns meses, mas renunciou por divergências ao modelo daquela gestão
do Peter. As propostas do Ademar nós tiramos da entrevista concedida ao Portal Terra em 10 de agosto com a jornalista Luísa Sá. Então a gente vai trazer aqui as propostas do Ademar para vocês. Implementação da SAF, contratação de auditoria da Big Four, permanência do Fernando Diniz, saída imediata do Paulo Angione, descentralização do comando do futebol, obtenção da CND, algo que foi conseguido nessa atual gestão pelo Mário Bittencourt, voto online, como eu disse, Marcelo Souto falou, e ele também fala isso, tratamento diferente para as dívidas, reforma estatutária, plano de prevenção de novos passivos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários, separação do futebol, esportes olímpicos e também da questão social do clube, planejamento estratégico global e por unidades de negócio. Cada unidade de negócio do Fluminense vai ter a sua estratégia de forma separada. Xerém voltado para capacitação não só de jogadores, mas também de técnicos e profissionais em geral. Isso aqui é importantíssimo, mas voltado única e exclusivamente para o time principal. Blindagem dos atletas e luta pela maior proteção legislativa para os clubes formadores. A gente tem sempre que estar defendendo Xerém com unhas e dentes, porque é de lá que hoje vem a maior arrecadação de verba do nosso Fluminense. Defender os interesses do Fluminense incondicionalmente nas diferentes esferas. Qualquer esfera onde o Fluminense esteja inserida, ele tem que defender de forma incondicional. Essa é a proposta do Ademar. Defender os interesses dos torcedores do Fluminense e do próprio clube no enfrentamento dessa verdadeira máfia existente no Maracanã. Ele promete cortar e diminuir custos para que o Fluminense consiga levar menos prejuízo quando o prejuízo acontecer e quando o Fluminense tiver lucro, que esse lucro seja cada vez maior. Ele também apoia o projeto Laranjeiras 21, uma das prioridades da campanha do Ademar, por exemplo, é esse projeto. Apoia a busca de um estádio próprio, porém, caso isso seja viável para o Fluminense. Deixar de encarar o sócio futebol como sócio doador e estabelecer uma série de vantagens maiores para que não só se associe, como também permaneça associado. Como, por exemplo, ele dá um exemplo aqui de como ele pretende fazer isso. Convênios de descontos com hotéis, companhias aéreas, voto online, dar andamento também a eventuais acertos da atual gestão, procurando melhorá-los. E por fim, ser o último presidente amador do clube. Eu espero que você não seja o último, eu espero que o atual seja o último presidente amador. Até o momento que nós fizemos a pesquisa, ele não tinha apresentado o seu vice-presidente. Grupo político que ele faz parte, Ideal Tricolor. Nas últimas eleições, o grupo Ideal Tricolor, que é o grupo no qual o Ademar está fazendo parte, ele apoiou em 2013 Peter, Celso Barros em 2016, quando o Araz foi coordenador de campanha, inclusive, e em 2019 eles apoiaram o Ricardo Tenório. Observação importante sobre o Ademar. Em 1999, apresentou um anteprojeto completo que deu início à maior reforma estatutária das últimas décadas. Então ele foi bem importante. Contribuiu para a aprovação da eleição direta para a presidência do Fluminense e depois para a criação da categoria sócio-futebol e do seu direito a voto. Então ele já é importante na história do Fluminense desde lá de trás. Vale lembrar aqui também que o Ademar usou da Lei Pelé no artigo 22 da Lei 14.073/20 em sua argumentação para implementar o voto online na eleição de 2022, mas o pedido foi indeferido porque a Justiça entende que não cabe a ela interferir nesse assunto e indeferiu o pedido do Ademar. Ele, em 2016, coordenou a campanha do Celso Barros. Então, essas são algumas propostas e algumas observações a serem feitas pelo Ademar. Vamos falar agora sobre o atual presidente que é candidato à reeleição no Fluminense, o Mário Bittencourt, o quarto nessa nossa linha de possíveis presidentes para o próximo
triênio do nosso Flusão. Mário Bittencourt tem 44 anos e, assim como todos os outros, também é advogado. Ele ocupa o cargo de presidente do Fluminense, isso aí ninguém tem dúvida, e ele nunca foi conselheiro do clube. Ele já ocupou cargo no Fluminense mais de uma vez. Ele ocupou, por exemplo, em 1998, cargo como estagiário de advogado do clube na gestão do Davi Fischer, também foi advogado na gestão do Orcades e do Peter, e também na gestão do Orcades ele foi vice-gerente de futebol em 2009 e foi vice de futebol de 2014 a 2016 na gestão do Peter e é atual presidente, como eu já falei, desde 2019. As propostas foram apresentadas por ele nas Laranjeiras no dia 25 de outubro. De todos esses candidatos, foi o que tivemos acesso mais recentemente às propostas. Então nós vamos trazer para vocês agora algumas propostas do atual presidente. Ele não descarta a possibilidade da SAF no Fluminense, mas caso isso se realize, ele não quer que o modelo seja igual aos modelos que já estão vigentes no futebol brasileiro. Ele quer seguir equacionando as dívidas, ele procura continuar essa recuperação financeira do Fluminense e a conclusão do projeto estruturado com a BTG na redução e alongamento das dívidas do Fluminense. Quer ampliar a quantidade de lojas do Fluminense, que hoje são 24 para 50 lojas, tem uma reforma importante com parceria com a TIM, o dinheiro vem todo da TIM e prometeu mostrar o projeto até o fim desse ano. Ele quer reformular a sala de troféus, Flumemória e também o Museu do Fluminense, quer aumentar o investimento de Xerém, aumentando a questão da hotelaria na parte de cima do CT e quer descer todo o departamento do Fluminense, ficando cada vez mais próximo dos campos. Criação da diretoria de planejamento esportivo, diretor com experiência no futebol para ajudar a planejar os anos do departamento e minimizar os erros do ponto de vista esportivo. Isso é muito importante, até porque o Fluminense tem que parar de errar em vários pontos, então essa criação dessa diretoria seria importante para minimizar esses erros. Novos investimentos com foco no futebol profissional, expansão da estrutura do CT, expansão do setor de scout com captação e análise de desempenho para levar jovens jogadores promissores para Xerém, concessão do Maracanã como sócio, criação de área de novos negócios internacionais para expandir a marca fora do país, expansão das atividades comerciais para a atração de novos patrocinadores e novas fontes de receitas de licenciamento, desenvolvimento de novos negócios no ecossistema digital do Fluminense, como FluPay e também algumas NFTs, criação das embaixadas e consulados de torcedores, plano internacional para sócios, assim como o Marcelo Souto, ele também está preocupado com a questão dos sócios que estão fora do Brasil e também fora do Rio de Janeiro. A gente tem que ter foco sempre em captar cada vez mais receitas e você pegar sócios de fora do Rio e de fora do Brasil é muito importante. Aumentar os benefícios e itens exclusivos para sócios de fora do Rio de Janeiro, criação do aplicativo integrando todos os serviços aos sócios torcedores, maior investimento na Flu TV e em redes sociais do Fluminense, padronização das instalações do clube e também uma reforma no parque aquático do Fluminense. O vice-presidente do Mário para a próxima chapa é o Matheus Montenegro, ele atualmente é o vice-presidente de Relações Institucionais do Fluminense, advogado também da área tributária e foi integrante da Legião Tricolor. Grupo político que o Mário faz parte é a chapa Com Amor e Com Vigor. Algumas observações do presidente Mário Bittencourt. Ele foi o presidente mais votado da história do Fluminense e é candidato à reeleição. E ele é especialista, isso aí ninguém pode discordar, em direito esportivo. Ele já teve diversos êxitos nos tribunais quando defendeu o América Mineiro. No caso Eduardo, onde o América perdeu 21 pontos, ele conseguiu recuperar
15 desses pontos e defendeu o Fluminense em 2013 no caso Everton, onde o Fluminense era o terceiro interessado no caso, que a gente conhece a história de cabo a rabo também. E ele também defendeu o caso Tupi pela Série D nesse mesmo ano de 2013, onde teve o caso Everton. Então essas são algumas propostas dos 4 candidatos e tem algumas observações aqui sobre o estatuto do Fluminense para deixar vocês cientes do que eles precisam para confirmar que são candidatos lá no dia 26 de novembro. Para se candidatar, o candidato precisa de 200 assinaturas. Então eles correm contra o tempo para conseguir essas 200 assinaturas e são de sócios contribuintes. Os sócios não podem assinar também mais de uma candidatura. No artigo 22, a Assembleia Geral elegerá o presidente, vice-presidente, com 150 membros efetivos e 50 suplentes do Conselho Deliberativo. Então, aqui você entende a divisão dessas 200 assinaturas. O artigo 23 diz, as chapas deverão conter o nome do candidato à presidência, vice, 150 membros do conselho e 50 suplentes devem ser registradas na secretaria do clube entre os dias 1 e 15 de novembro. Então eles têm até o dia 15 desse mês para estar confirmando esses 200 nomes, dessas 200 assinaturas. A partir daí, todos têm acesso à listagem de sócios aptos ao voto para o pleito. Então, essas são as informações de momento sobre as eleições no Fluminense. Eu sei que ficou um vídeo longo, um vídeo bem extenso, é um vídeo que dá muito trabalho para a gente fazer. Então eu conto com o seu apoio, curtindo bastante, deixando aí embaixo também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo e sobre o que você acha das eleições no Fluminense. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e se você ficou aqui, claro que você não vai dar o mole de não deixar a sua inscrição aqui pro Quintal Tricolor. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Até a próxima com muita informação do Flusão. E não esquece que nós ainda teremos uma live aqui no Quintal Tricolor com a presença do nosso amigo Alexandre, que foi quem nos ajudou nessa pesquisa e trouxe muita informação pra gente, para estar deixando vocês sempre bem informados e sabendo tudo que pode ocorrer na eleição do nosso Flusão. Saudações tricolores e tamo junto!